Paz do Senhor Jesus Cristo, a você que está assistindo essa mensagem. E Deus colocou no meu coração hoje a sua palavra que fica em Mateus, capítulo 26, do versículo 36 ao 44. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco e curvou-se com o rosto no chão e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Disse ele a Pedro. Vigiem e ore para que não ceda a tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou. Meu pai, se não for possível, afasta de mim esse cálice sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguia manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração hoje, aonde nos mostra Jesus, o Mestre. Ele foi no jardim do Getsêmani com seus discípulos orar. Jesus foi orar. E Jesus ele estava muito angustiado, porque naquela noite Jesus ia ser traído pelo um dos seus discípulos, Judas Iscariote. Então Jesus sabia que ele ia ser traído com um beijo no rosto pelo seu discípulo que ele tanto amava, e Jesus amava todos os discípulos, inclusive Judas Iscariote. Mesmo sabendo que ele ia ser traído, ele amava Judas. E ele sabia que Judas ia o trair. Jesus sabia que depois que ele fosse traído e preso, ele ia sofrer muito. Jesus sabia que ele ia padecer muito sofrimento, ele sabia que ele ia ser humilhado, ele sabia que ele ia apanhar muito, ele sabia que ia ser escarnecido, ele sabia de tudo isso que ia acontecer com ele. Jesus sabia que ia ser crucificado junto com 2 ladrões. Jesus sabia de tudo isso. E Jesus, ele era filho de Deus, sim, Quando Deus criou os céus e a terra, Jesus estava com ele, Jesus conhecia tudo no céu, os anjos, arcanjos, querubins. Jesus conhecia tudo porque Jesus estava com Deus. Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra. Jesus estava no céu com o Pai quando tudo foi criado. Então Jesus, o Filho de Deus, aquele que estava com Deus na criação do mundo, Jesus, maravilhoso. Só que Jesus, ele veio em barriga de mulher, em barriga de Maria, da Virgem Maria. Ele veio em barriga de mulher, na barriga de uma virgem. E aí Jesus, ele vem em forma humana, Ele não pecou em nenhum momento, mas ele veio em forma de homem. Então Jesus, ele sentia emoções, Jesus sentia calor, Jesus sentia frio, sentia fome. Jesus era que nem eu e você. Jesus era humano, santo, porém humano. Então ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Então, quando ele viu que tinha chegado o dia dele pagar o alto preço para nos salvar, quando Jesus viu que chegou o dia da sua missão ser cumprida, Jesus se angustiou muito, porque ele sabia que ele ia sofrer muito, E aí Jesus foi orar com os seus discípulos. Aí ele chamou os seus discípulos, pediu para eles sentarem e foi se retirar num lugar ali no jardim para orar. E aí ele chamou Pedro, Tiago e João para orar com ele. Só que os discípulos dormiram. E Jesus ali, ele queria que os discípulos estivessem com ele orando, porque ele precisava dos discípulos. Ele precisava ali da oração dos seus amigos, dos discípulos, para fortalecê-lo. Porque mesmo ele sendo filho de Deus, ele estava passando num momento de angústia, de tremenda angústia.
E Jesus chamou os discípulos, mas eles dormiram, né? E Jesus, mesmo assim, Jesus se curvou, né? Curvou a sua cabeça no chão e orou ao Pai. E ele falou para Deus, aqui no versículo 39 diz: ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Então Jesus, ele estava angustiado, ele falou: Senhor, afasta de mim esse cálice, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus estava muito angustiado, mas a vontade do Pai era que Jesus cumprisse a tua missão nessa terra para salvar a minha e a sua vida, para nos dar a vida eterna. Essa era a missão de Jesus. E Jesus orou 3 vezes a mesma coisa. Essas palavras foram ditas 3 vezes, porque Jesus estava tremendamente angustiado. Mas ele falou para o Pai: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita não a minha, mas a tua vontade. E foi feita a vontade de Deus. Foi feita porque Jesus, ele foi preso. Logo depois que ele orou, Judas chegou com soldados armados, chegaram, prenderam Jesus, levaram o mestre, e depois foi somente sofrimento até a cruz, só sofrimento e dor e humilhação. E aí Jesus foi para a cruz, foi crucificado, morreu, né, numa sexta-feira, mas domingo, no 3º dia, ele ressuscitou dos mortos para nos dar a vida eterna. Ele cumpriu. Então, nós temos que perceber como Jesus orou, como ele clamou, como ele orou, né? A Bíblia relata que ele suava gotas de sangue, de tanto que ele orou, porque ele estava muito angustiado. O que o Espírito Santo fala ao meu, ao seu coração a respeito dessa mensagem? Que nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Nós temos que orar. Nós temos que clamar. Nós temos que nos lançar na presença de Deus. Clamar. Falar com Deus. Deus colocou essa mensagem no meu coração e Deus falou: o meu povo tem que orar, tem que me buscar, tem que se arrepender dos seus pecados. Deus, ele quer que nós tenhamos intimidade com ele. E nós só temos intimidade com Deus quando nós lemos a palavra dele, a Bíblia, e quando nós oramos todos os dias, quando nós buscamos a face do Senhor, quando nós oramos, quando nós clamamos em nome de Jesus, quando nós oramos, que nós passamos a ter intimidade com Deus, a conhecer a Deus, através das orações e leitura da palavra. Nós temos que orar, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que buscar ao Senhor todos os dias. Por quê? Nós alimentamos nosso corpo físico todos os dias nós comemos, né, pão, nós nos alimentamos, tomamos água todo dia. Nós comemos porque o nosso corpo físico precisa, mas o nosso espiritual também precisa de alimento. Nosso espiritual também precisa, para que nós não morramos. Então nós precisamos ler a palavra, nós precisamos orar, nós precisamos louvar a Deus, buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Então Deus colocou isso no meu coração hoje, que se Jesus, o Filho de Deus, Jesus orava. Por que nós não temos que orar? Né? Jesus deixou exemplo. Deixou exemplo quando nós meditamos o Novo Testamento, os Evangelhos, nós vemos Jesus sempre se retirava para orar. Vários textos nos mostram Jesus se retirando para orar. Jesus orava muito. Jesus buscava muito a presença do Pai,
né? E teve um momento também que os discípulos falaram para Jesus: Jesus, nos ensina a orar, como é que nós oramos, Jesus? E aí Jesus ensinou, falando assim, ó, eu vou ensinar vocês a orar. E aí Jesus ensinou o Pai Nosso. Né? Ensinou o Pai Nosso aos discípulos. Porque Jesus queria mostrar para os discípulos que Deus era Pai. Que Deus era o nosso Pai, que Deus era o Pai dele, mas era o Pai dos discípulos. Que Deus era o Pai da humanidade. Deus era o Pai da sua criação, né? Então, quando os discípulos falaram, Jesus nos ensina a orar, ele falou, então eu vou ensinar a orar. Pai nosso, que estais no céu. E aí ele ensinou a oração do Pai Nosso. Ele ensinou essa oração linda e maravilhosa. Ele ensinou. Então nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus. E aí muitas pessoas falam, mas eu não sei orar. Olha, meus queridos e queridas que estão assistindo essa mensagem, sabe o que é orar? É você falar com Deus. É você ter uma conversa franca com o Senhor. É você bater um papo com Deus. Né? Você pode orar de uma maneira simples. Você pode falar de uma maneira simples com Deus. Deus, ele não quer palavras difíceis. Deus, não é isso que Deus quer de nós. Né? O que Deus quer de nós é o nosso coração. O que Deus quer de nós é a sinceridade. É a sinceridade. É isso que Deus quer de nós. Então, peça para o Espírito Santo ensinar você a orar. Fala, Espírito Santo, me ensina a orar, me ensina a falar com o Pai. Então, pense que para falar com Deus, não precisa daquela oração maravilhosa, linda. Não, não. Deus, o que Ele quer de nós é uma oração sincera, uma oração franca. Orar é falar com Deus. Orar é você conversar com Deus. É você falar para o Senhor o seu dia, como é que foi. No caso, se você orar no fim do dia, ou se você orar pela manhã, é você conversar com Deus, é você falar, Senhor, obrigado por esse café da manhã. Olha, Deus, obrigado pela minha família. É você relatar para o Senhor tudo que está no teu coração, tudo, sabe? É você ser sincero diante do Senhor. É você pedir, é você clamar, sabe? Então orar é isso. Orar é uma coisa tão simples. Né? Então Deus, Ele quer que nós buscamos a Ele. Deus, Ele quer que nós seguimos o exemplo do seu Filho Jesus. Que aqui nesse texto, Jesus, Ele nos dá o exemplo. Jesus nos dá o exemplo de como Ele orava. E aqui nesse texto que nós meditamos, que é a noite que Jesus foi traído, antes dele ser traído, aqui mostra que Ele orou muito mais do que as outras vezes que Ele orava. Ele repetiu a mesma coisa. Ele falou, Senhor, afasta de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Mas que seja feita, não a minha vontade, a tua vontade. E foi feita a vontade de Deus. Então nós temos que seguir o exemplo do Mestre. Né? E ver que Jesus pagou um alto preço para nos salvar. Jesus nos comprou com todo o seu sangue para nos dar a vida eterna. Então, nós temos que parar para pensar nisso e buscar o Senhor, né? Buscar Deus, buscar Jesus. A gente tem que procurar conhecer o Mestre. E nós conhecemos Jesus através da leitura da palavra e oração, súplica. É assim que nós conhecemos Jesus. É assim que nós temos intimidade com o Mestre. É assim que nós temos intimidade com Deus. Então que você tenha esse desejo no seu coração. E se você por acaso não tem esse desejo no seu coração, peça hoje para o Senhor isso. Fala, Senhor, eu não tenho vontade de orar, eu não sinto vontade, mas me dê essa vontade, Senhor. Peça para Deus. Peça para Deus esse desejo de orar. Peça para o Senhor. Peça para o Espírito Santo te ensinar a orar. Né? E pensa que orar é falar com Deus. É ter uma conversa franca com o Senhor, né? Expor tudo que você pensa, tudo que você sente. Se por acaso você pecar, você já tem que relatar para o Senhor o seu pecado, né? E através disso, Deus vai trabalhar na sua vida.
Ele vai trabalhar na minha e na sua vida. E conforme o tempo vai passando nesse relacionamento com Deus, nós passamos a conhecer o Senhor e ter várias experiências com Ele. Várias experiências com o Senhor. E a gente passa a amar a Deus cada vez mais. A cada dia a gente ama mais o Senhor. A cada dia a gente ama mais Jesus. A cada dia nós amamos mais o Espírito Santo. Por quê? Nós passamos a ter intimidade com o Pai. A gente sente saudade de Deus. O dia que a gente não ora, a gente fica pensando, poxa, hoje eu não orei. Poxa, eu não orei. Eu preciso orar, hoje eu não orei. A gente sente falta de Deus. E é isso que Deus quer de nós. A nossa saudade dEle. O nosso amor. Porque é isso que Deus quer de nós, o nosso amor, a nossa obediência. Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência, porque o sacrifício Jesus já pagou na cruz do Calvário. Então Deus quer a nossa obediência. Obediência à sua palavra, em nome de Jesus. Então essa é a mensagem de hoje, né? E para finalizar, nós temos que lembrar que logo mais, daqui uns dias, vai ser a Sexta-feira Santa. Nós vamos lembrar da morte de Jesus, do seu sacrifício. E depois, domingo, nós vamos lembrar da sua ressurreição, né? O dia que Jesus ressuscitou, porque ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos para nos dar a vida eterna. Então, que eu e você, nós possamos comemorar esses dias, né? Que logo chegará, né? Logo chega a Sexta-feira Santa. Né? Sexta-feira Santa é um dia de reflexão, que nós possamos refletir sobre o sacrifício de Jesus na cruz, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e pedir para que Jesus transforme o nosso coração, que nós possamos ser parecidos com o Mestre, que nós possamos ser os seus discípulos, né? Que nós possamos lembrar, e no domingo nós possamos lembrar que ele ressuscitou mesmo, e que domingo a gente se reúna com a nossa família e glorifica o Senhor, o dia da sua ressurreição, porque ele venceu a morte. Ó morte, aonde está a tua vitória? Que nós possamos glorificar o nome do Senhor todos os dias, que né, no ser feriado de Sexta-feira Santa, nós possamos glorificá-lo, independente de problemas, lutas, independente da situação que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, que nós possamos glorificar o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e majestade. Que nós possamos glorificar aquele que nos comprou com o seu sangue precioso e nos deu a vida eterna. E você que está assistindo essa mensagem, que não conhece Jesus e ouviu, queira conhecer o Senhor, aceite Jesus no seu coração. Aceite Ele no seu coração. Fala, Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como meu único exclusivo Salvador. Escreva meu nome no livro da vida. O que está sendo ligado na terra está sendo ligado no céu. Amém. Repita essas palavras para o Senhor. E passe a ser filho e filha de Deus. E passe a ter Jesus como Salvador da sua vida. Porque nós somos peregrinos nessa terra. A gente não vai viver para sempre aqui. Um dia nós iremos partir. Que nós possamos partir para a vida eterna. Essa é a mensagem de hoje. Que você tenha um dia abençoado na presença do Pai. Em nome de Jesus. Amém.